Esse vídeo é uma resposta muito respeitosa a esse rapaz que é testemunho de Jeová. Em meio a tantas notificações aqui na conta, eu não consegui visualizar a minha marcação aqui nessa publicação. Mas em meio aos comentários da publicação, eu vi que alguém comentou algo sobre um vídeo resposta de uma determinada pessoa. Bom, eu fui pesquisar e encontrei esse vídeo. Fala pessoal, meu nome é o Emer do canal Lampejos e hoje nós vamos expor este post, né? Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é um ataque pessoal a esse rapaz. Bom, vamos começar essa resposta com uma das heresias mais graves das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová insistem na heresia de Ário de Alexandria, que nega que Jesus é Deus. Essa ideia do arianismo, que é professada pelas Testemunhas de Jeová, já foi amplamente combatida e rejeitada pela igreja primitiva, sendo considerada uma heresia. Mas eu não vou me basear nos pais da igreja nesse vídeo para que ele não fique tão longo assim. Eu vou me basear apenas na Bíblia. A Bíblia claramente apresenta Jesus como Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa declaração de João nos revela três coisas. Primeiro, que no princípio, na criação do mundo, Jesus já existia. E segundo, que ele existia com Deus. E que terceiro, ele era de fato Deus. A palavra Deus, que aparece duas vezes no texto, em grego é Theos. Ou seja, Theos é utilizado para se referir tanto a Deus Pai como a Deus Filho. Agora surge uma pergunta: se o Verbo é Deus, como o Verbo pode estar com Deus? Por acaso, a Bíblia está apresentando que existem dois deuses? A resposta é muito simples. O texto de João está nos revelando e nos mostrando que este Verbo é inseparável de Deus, porém ele é distinguível de Deus. Perceba que tanto Deus Pai como Deus Filho recebem ali em grego o termo Theos, que é literalmente Deus. Agora vamos para a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, João 1:1, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, olha bem isso aqui, um Deus. Você já logo de cara percebe que há algo estranho no texto, pois primeiro aparece Deus com D maiúsculo e depois Deus com D minúsculo. Acontece que no texto grego em original, ambas as ocorrências são Theos. Esse é o termo grego utilizado para Deus aqui em ambas as ocorrências. Nas duas ocasiões é Theos. E se você não entende muito bem de crítica textual e está se perguntando por que a palavra está entre parênteses, eu vou te explicar. Geralmente, quando uma palavra aparece entre parênteses em um livro, significa que essa palavra foi adicionada pela edição ou pelo tradutor. Então, que fique bastante claro, as Testemunhas de Jeová e a Torre de Vigia adicionaram esse termo para se adequar à sua doutrina. Eles adulteraram. Note como você demoliu seu próprio argumento. Como é que as Testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus e ao mesmo tempo dizem que ele é um Deus? Agora vamos para o próximo ponto. Você quis arrotar erudição, crítica textual, tradução, dizendo que a palavra aí está entre parênteses. A palavra aí não está entre parênteses, ela está em colchetes, tá bom? É muito importante saber a diferença para falar de crítica textual. Segundo, o texto aí, por exemplo, que acrescenta a palavra não está querendo dizer que é uma adulteração. Mas, por exemplo, a sua própria tradução, que você usou antes para salientar que o verbo era Deus, a NVI, ela usa o artigo indefinido Está entre colchetes. Por quê? Porque o artigo indefinido ele não existe no grego, mas a sua tradução, a tradução do Novo Mundo e outras traduções colocam, que é um exemplo na NVI. João 4,19 na NVI. Senhor, vejo que és um profeta. Aqui deveria, por exemplo, talvez colocar um colchete, porque o não existe, tá, no grego. Você não vai encontrar o artigo indefinido. Atos 28, versículo 6. Disseram que ele era um Deus. Aí ele mesmo lançou a pergunta checkmate. Como é que Deus está ao lado de Deus? Aí ao invés de explicar com a Bíblia, ele explicou com a teologia dele, que pouco importa, a teologia da Trindade. Não é com sua teologia que você tem que explicar. Teologia
fundamentada em concílio com interesse político. É na Bíblia. O próprio contexto em João 1,18 explica, porque o verbo, ou a palavra, né, estava com o Deus. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então, o Deus unigênito está ao lado do Deus que jamais foi visto. Então, nós temos aqui um Deus que não é gerado ao lado de um Deus gerado, ou unigênito. É assim que se explica o texto. O objetivo ali de João 1, na parte C, ao dizer que a palavra era Deus, é dizer que a palavra era divina, ou tinha natureza divina, está qualificando o sujeito da oração, que no caso é o Logos. Se eu digo fulano estava com o humano e fulano era humano, eu não estou querendo dizer que é o mesmo humano, mas que fulano que estava com o humano também é humano, ou seja, tem natureza, humanidade, humano. Não para dizer que eles é o mesmo, isso é ilógico. O texto aí é ilógico da forma que você está querendo trazer, que é o mesmo Deus. Você está tentando usar a sua teologia para tentar explicar o que está no texto. Mas que a palavra tem natureza divina. Esse é o objetivo do 1. A tradução do Novo Mundo é a única que traduz dessa maneira. Ah, mas a tradução do Novo Mundo é a única que traduz dessa maneira. The New Testament in a Improved Version, e a palavra era um Deus. The New Testament in the Common English, e a palavra era um Deus. Das Evangelium Nash Johannes, a palavra era um Deus. The Emphatic Diaglot, e a palavra era um Deus. Scholars Version, e a palavra era um Deus. Sim, eu não vou nem discorrer sobre os erros de previsões sobre o fim do mundo e a volta de Jesus, de Charles Taze Russell. Depois no vídeo ele tenta associar as falsas profecias de pessoas das Assembleias de Deus comigo. Claro que com isso ele está querendo dizer que eu passo pano para tais falsas profecias, algo que eu não faço, pois uma falsa profecia, um falso profeta... Notem, ele está reclamando de eu associar as falsas profecias que o movimento dele faz e fez a ele. Não é isso exatamente o que você está tentando fazer? Dizendo que o fato de Russell ter errado, tá? Ele não fez profecia, errado datas de cumprimento de profecia. As testemunhas de Jeová? Não é isso que você está fazendo? Tá aí de novo a incoerência. Então, olha só, vocês já erraram várias profecias. É porque você não conhece, você gosta muito de apontar o dedinho, mas o seu movimento já errou várias profecias. Várias. Mas seu dedinho está aqui, ó, apontando para as testemunhas de Jeová como um grupo minoritário. Ainda voltando no assunto da tradução do Novo Mundo, que você quis esbanjar de erudição, mas não entende nada de crítica textual, dizendo para o público, mas e você aí que não entende de crítica textual? Você também não entende e é nítido isso. Tá? A tradução "e a palavra era um Deus" é defendida até por gramatólogos trinitários como você. Por exemplo, Murray Harris, ele diz o seguinte, ó, do ponto de vista somente gramatical, poderia ser traduzido "a palavra era um Deus". Está no livro Jesus as God, 1992, página 60. Contudo, Harris rejeita esta tradução com base não é em gramática. Então vamos lá, você tinha que provar que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus apresentando uma resolução, uma prova, um posicionamento teológico delas, onde elas negam a divindade de Jesus. Depois veio logo em seguida mostrando a tradução do Novo Mundo, onde as testemunhas de Jeová dizem que Jesus era um Deus. Então assim, já se refutou. Veio tentando esbanjar a erudição, a gente não pega tradução de estimação para justificar que houve alteração ou adulteração em determinada tradução. A gente usa gramática para isso. Repetindo, quer continuar sustentando essas narrativas
motivadas por pura ignorância, chama para uma conversa, um debate e vê se isso se sustenta, porque por videozinho é muito fácil.